Bom, vamos lá, tá gravando. Então, seguinte, né? Então, como algumas pessoas não vão poder participar do ao vivo, né? Eu vou gravar isso aqui, enquanto eu tô dando uma revisada, e aí já fica pra vocês aí. Então, a gente vai falar um pouquinho, né? Revisão de cinesiologia, né? De biomecânica. Então, assim, a gente falou um pouquinho do principal, né? Que foi o que a gente viu. Então, a gente falou de cintura escapular, a gente falou de cotovelo, falou de coluna, não chegou na coluna inteira, mas falou de coluna, né? E os principais pontos, né? Então, as principais articulações, os ligamentos ali, os músculos, né? O que é importante a gente saber, tá? Dentro do que a gente viu na cinesiologia, tá? Então, vamos lá, começando, aqui eu peguei o esqueletinho Atlas, porque eu acho que é bem melhor do que ficar, sei lá, desenhando ou então mostrando slide, porque é meio chato, né? Então, assim, pelo menos o Atlas a gente consegue meio que imaginar, né? Então, você coloca o músculo, você tem ali um músculo, né, no seu corpo, daí você consegue imaginar o que acontece lá dentro e você consegue visualizar. Eu acho que a associação fica melhor daí, beleza? Então, vamos lá, a primeira coisa que a gente viu foi a cintura escapular, né? Então, a cintura escapular é o que? É isso aqui, né? A cintura escapular, ela vai ligar o nosso tronco ao nosso membro superior, tá? Então, a gente tem aqui a articulação dos membros superiores ao tronco, tá? E fazem parte da cintura escapular a escápula, tá? A clavícula e o externo, beleza? Então esses são os componentes da cintura escapular, sendo que o externo ele faz parte do tronco também, mas ele está aqui, a gente classifica ele como parte da cintura escapular, tá? Por quê? Aqui o externo, né, a gente pode dizer que é ele que vai fazer, né, essa comunicação do membro superior com o tronco, tá bom? E aí, basicamente, a gente falou que nessa cintura escapular, né, a gente tem algumas articulações. A gente tem 5 articulações que são importantes. 3 delas são articulações verdadeiras e 2 são articulações falsas. Se a gente for pensar numa articulação verdadeira, o que eu tenho aqui? Imagina, eu vou desenhar aqui tem um osso, tem outro osso. Uma articulação verdadeira, ela vai ter uma cápsula fibrosa aqui em volta, ou seja, tem uma cápsula articular. Aqui dentro eu tenho uma membrana sinovial, certo? Então eu tenho uma cápsula, que ela é fibrosa. Eu tenho uma membrana sinovial. Qual que é a importância da membrana sinovial? Ela vai liberar o líquido sinovial, né? Então, quando eu movimento a articulação, eu estou estimulando a membrana a liberar líquido sinovial, que é aquele lubrificante articular, que melhora o movimento articular, tá? A gente também tem as cartilagens articulares, né? Então, essas cartilagens elas ficam em cima do osso. Por quê? Se eu tenho um contato de osso com osso, né, ao redor do osso ali, a gente tem o periósteo, que é inervado e vascularizado. Se o periósteo toca no outro periósteo, dói, a gente sente muita dor. Né? O que acontece, por exemplo, no caso de uma artrose, que a gente tem a degeneração dessa cartilagem. Então, na artrose, essa cartilagem degenera. E aí bate osso com osso, dói. Então, a gente tem essa cartilagem aqui articular. Né? A gente pode ter ligamentos, né, que vão ligar um osso ao outro, tá? E aqui a gente vai ter o líquido sinovial lá. Então, basicamente, isso aqui é uma articulação sinovial, beleza? Algumas a gente vai ter discos também, outras não, tá? A gente pode ter disco, ou anexos, que a gente fala. Então, isso aqui é uma articulação sinovial. Então, as articulações verdadeiras são articulações sinoviais, que tem tudo aquilo ali que a gente falou. E aí a gente tem, de articulação sinovial, essa articulação aqui, que a gente chama de articulação externo-clavicular. Tá? Por que ela tem esse nome? Porque ela está entre o externo e a clavícula. A externo-clavicular ela é uma articulação sinovial, ou seja, se ela é sinovial, ela tem uma grande amplitude, não uma grande amplitude, mas ela tem uma certa amplitude de movimento. Tá? Porque lembra assim, a articulação sinovial ela movimenta, ela proporciona um bom movimento. Beleza? São essas que a gente chama de diartroses. Então, essa articulação externo-clavicular, ela tem um bom movimento, tanto que o movimento é a clavícula. Né? Se eu for pensar na clavícula, minha clavícula se movimenta por conta dessa articulação sinovial. E dentro dessa articulação, a gente tem um disquinho. Então, imagina que eu tenho aqui a articulação, aqui eu tenho um disquinho fibroso, né? Como se fosse um disco intervertebral, só que é um disquinho, né, parecido, fibroso aqui, que fica, né, nessa articulação externo-clavicular. Algumas pessoas têm, outras não. Para que serve esse disco? Quando eu tomo aqui, que leva um impacto no ombro. Imagina que alguém veio aqui e bateu no ombro. Então eu bati o ombro na parede, caí, sei lá. Esse disquinho serve para ajudar a absorver o impacto dessa articulação. Então, quando eu tenho um impacto, né, imagina um impacto aqui, você bateu o braço, né? Onde que vai ser absorvido a maior parte desse impacto? Aqui nessa articulação externo-clavicular, beleza? Tem a glândula humeral também, mas é externo-clavicular também, tá?
Então, ela é uma articulação muito importante, porque essa é a articulação que vai fazer a união, né, da clavícula ali, do nosso cíngulo do membro superior ao esqueleto axial, ou seja, lá do tronco esqueleto axial. Beleza? Articulação externo-clavicular, que foi a primeira que a gente viu. E aí a gente tem alguns ligamentos, né? Os ligamentos não estão aparecendo aqui, mas a gente tem 3 ligamentos, tá? A gente tem um ligamento externo-clavicular, imagine que ele está aqui dentro, tá? Que ele vai da clavícula ao externo. A gente tem os ligamentos interclaviculares, então interclavicular, que estão entre as duas clavículas, tá? Então aqui está o externo, uma clavícula aqui e a outra aqui. Entre os dois, interclavicular. Externo-clavicular e costoclavicular, que está entre a clavícula e a primeira costela, tá? Para que servem esses 3 ligamentos aqui, ó? Externo-clavicular, interclavicular, costoclavicular, para estabilizar essa articulação aqui, essa articulação externo-clavicular, beleza? Serve para dar estabilidade para ela. E aí, uma outra articulação que a gente tem é a articulação acromioclavicular. O que é o acrômio? Aqui a gente tem a escápula, né, ó, processo espinhoso. Na ponta do processo espinhoso da escápula, a gente tem o acrômio, tá? Então, o acrômio é essa porção aqui da escápula, beleza? Essa articulação acromioclavicular, ela é entre a clavícula e o acrômio, certo? Entre a clavícula e o acrômio. E aí a gente vai ter os ligamentos coracoclavicular, tá? Que é esse ligamentozinho aqui, que é aquele trapezoide, né? E a gente tem um ligamento aqui que é o acromioclavicular, beleza? Então, a articulação acromioclavicular é isso aqui. E aí a gente tem 2 ligamentos, que vão fazer o quê? Vão ligar esses ossos. Quando a gente pensa em um ligamento, eu tenho um osso e outro osso. O ligamento, ele liga os outros ossos, ele mantém os ossos unidos, beleza? Ligamento. Então, eu tenho o ligamento acromioclavicular, que está entre o acrômio e a clavícula. E eu tenho um ligamento que eu chamo de coracoclavicular, certo? Ó, esse aqui, ó. Tá? Por que coracoclavicular? Porque ele tem origem aqui no processo coracoide e ele vai até a clavícula. E esse aqui ele tem 2, né? Tem o trapezoide e tem o coronoide, tá? Mas enfim, coracoclavicular e acromioclavicular. Por que coraco? Porque isso aqui é o processo coracoide da escápula. Lembra do acidente? Acrômio é o processo coracoide. Do processo coracoide até a clavícula, né? Coracoclavicular, tá? E aí as duas porções, trapezoide e coronoide. E aqui a gente tem, né, como eu falei, o ligamento acromioclavicular, tá? E essa articulação, ela é uma articulação sinovial também, ou seja, uma articulação verdadeira, tá? E ela é uma articulação que, ó, a gente está falando de escápula e clavícula, ou seja, essa articulação acromioclavicular, ela vai ser muito importante porque ela que vai fazer os movimentos de escápula. Ela vai permitir e ela vai limitar os movimentos da escápula, beleza? Então, ela meio que coordena os movimentos da escápula, né? Foi o que a professora tinha citado, né? Então, ela faz uma restrição, né, dos movimentos, principalmente quando a gente pensa em movimento overhead. Então, o que é o movimento overhead? Acima da cabeça. Ó. Over é acima, head, cabeça. Então, em movimentos acima da cabeça, essa articulação acromioclavicular, ela vai travar ali a minha escápula, beleza? Ela vai limitar a escápula. Então, quando a gente pensa em movimento de ombro, né, a gente tem que a clavícula, ela se movimenta muito, né? Então, ó, coloca a mão na sua clavícula, faz uma abdução de 180 graus. Ó, minha clavícula está aqui, ó. Ó o que que ela faz, ó. Ela mexe, tá? E quais são os movimentos que a clavícula faz? Ela faz elevação, certo? Ou seja, quando eu levanto o braço, ó, a clavícula eleva. Ela faz depressão, tá? Rotação para trás, então se eu faço uma flexão de 180 graus, a minha clavícula ela roda para trás, ela vai girar para trás. Ela também consegue girar para frente, ó, se eu fizer isso, ela gira para frente, tá? Então ela faz uma rotação posterior, rotação anterior, e ela também faz isso aqui, ó, anterioriza e posterioriza. Então, ó, se eu faço uma abdução da escápula, ó, a minha clavícula ela vem aqui na frente. Se eu faço uma adução, ela vai para trás, tá? Então a clavícula se movimenta em 3 eixos. Beleza? Então seria basicamente isso. Por que a clavícula se movimenta? Né? Porque a gente tem 2 articulações sinoviais, a acromioclavicular e a externoclavicular, que permitem os movimentos da clavícula. E a acromioclavicular está relacionada também com movimentos de escápula. Tá? E a última articulação verdadeira que a gente tem, e uma das mais importantes também, né, é a glenohumeral, que é a mais famosa. Quando a gente pensa em ombro, a gente pensa em glenohumeral. Tá? Essa articulação glenohumeral, quais são as características dela? Ela é uma articulação muito móvel, ou seja, ela tem muita mobilidade,
tá? Só que, do mesmo jeito que ela tem muita mobilidade, ela tem muita instabilidade. Ela é uma articulação muito instável, tá? E a gente vai ver o porquê que ela é instável, tá? Então, aqui a gente tem esses ligamentos, eu vou tirar eles aqui agora, depois a gente coloca eles de novo, tá? Vou tirar aqui os ligamentos, os glenomerais, né? Beleza. Então, se a gente for ver isso aqui, ó, isso aqui é a articulação glenomeral. A gente tem a cavidade glenoide aqui, da escápula, e o húmero, certo? A cabeça do húmero, ela é 3 vezes maior que a cavidade glenoide. Então, ó, a gente tem a cabeça do húmero aqui, ó, e a gente tem a glenoide, tá? Então, a gente tem a cabeça do húmero é isso aqui, e ela vai se articular na cavidade glenoide, que é isso aqui, ó. Então, isso aqui é a glenoide, isso aqui é a cabeça do húmero. Ou seja, a cabeça do húmero ela é 3 vezes maior que a glenoide. Isso é bom porque permite maior mobilidade, certo? Então, ó, ele roda, né? Tem uma mobilidade maior. Porém, isso faz com que eu tenha uma diminuição da congruência. Lembra o que é congruência? A congruência ela é a área de contato entre duas superfícies ósseas. Se eu tenho uma área de contato maior, eu tenho um osso mais congruente, mais firme, mais estável. Se eu tenho uma congruência menor, meu osso ele é mais instável, tenho menos área de contato. Tá? Então, basicamente, é isso, né? Em relação aí à cavidade glenoide. E a gente tem que a cavidade glenoide ela é muito rasa. Ou seja, a cabeça do húmero, né? Ela vai, imagina o quadril. O quadril você tem lá a cabeça do fêmur, você tem uma taça. A cabeça do fêmur ela entra lá dentro da taça. A glenoide não, você tem aqui, ó, uma base pequenininha, você tem que é rasa, ó, faz isso aqui, né? E aí a gente tem, não está aparecendo aqui, tá? Ao redor dessa glenoide, a gente tem o que a gente chama de labrum glenoidal, ou lábio glenoidal. Tá? O que é o lábio glenoidal? É como se fosse a continuaçãozinha da glenoide. Então, o que ele faz? Ele está em volta de toda a glenoide, tá? De toda essa cavidade glenoide, e ele aprofunda. Imagina que é como se fosse uma camadinha ali, tá? Aqui não dá para ver tão bem porque ele não tem, mas é uma camadinha que aprofunda. Então, imagina que ó, isso aqui é a glenoide, né? Aí eu tenho uma camadinha ó, subindo aqui e a outra descendo. Né? Ou seja, ele vai aprofundar. Quando ele aprofunda, né, ele também aumenta, ele está ao redor. Né? Ele também aumenta a área de contato. Então lembra, ó, eu tinha a cabeça do húmero se articulando na glenoide. E aí eu tenho o lábio glenoidal, que é isso aqui. Ó, ele está em volta. Então isso aqui em volta é o lábio glenoidal. O que o lábio glenoidal faz? Ele aumenta essa área de contato para a cabeça do húmero. Então, a cabeça do húmero se articula nesse lábio glenoide também. O que acontece? Ele aumenta a área de contato e deixa um pouco mais profundo. Aumenta a congruência. Isso é bom porque aumenta a minha estabilidade do ombro. Então, o meu ombro ele fica mais estável. Beleza? E aí, falando em estabilidade, né, do ombro, a gente falou já da glenoide ali, né, que ela é instável e tal. A gente falou do lábio glenoidal, que é uma das coisas que aumenta a estabilidade do ombro, tá? Então, tem um tipo de lesão que a professora até falou, que a gente chama de lesão por slap. O que é essa lesão por slap? A lesão por slap é quando o indivíduo ele tem uma ruptura desse lábio glenoidal. Então, é como se ele perdesse um pedacinho do lábio glenoidal. E aí ele tem uma instabilidade no ombro. Isso gera uma instabilidade. Esse tipo de lesão é comum em atletas overhead. Então, pessoa que joga vôlei, que joga tênis, que joga, sei lá, basquete, né? Enfim, comum. Mas aí, falando de estabilizadores passivos, né? A gente tem os estabilizadores passivos e os ativos. Estabilizadores passivos são tudo que a gente viu, né? Então, o lábio glenoidal lá, né? O lábio glenoide. Deixa eu colocar aqui a articulação. A cápsula articular, então aqui ao redor a gente tem essa cápsula articular, né? Então, estabilizadores passivos, cápsula articular, lábio glenoide, ligamentos, tá? Então, a gente tem aqui os ligamentos glenomerais e o coracomeral, tá? Os glenomerais, eles são ligamentos que eles estão ali nessa cápsula, né? Eles são mais anteriores. O que eles fazem? Eles reforçam a cápsula e limitam os movimentos do ombro, beleza? Então, aqui a gente tem 3 ligamentos glenomerais. A gente tem o glenomeral superior, o glenomeral médio e o glenomeral inferior, que tem 2 porções. Tá? O glenomeral inferior aqui. Ó. Aqui só aparece uma, mas em outros nos livros, por exemplo, em outros atlas, aparece aqui atrás. Tá? Mas isso não aparece. Então, enfim. Então, a gente tem o glenomeral superior, médio e o inferior, que tem 2 porções, mas a gente considera uma. O ligamento glenomeral superior, né? Os ligamentos glenomerais, primeiro, né? O superior e o médio, eles estão aqui nessa cápsula anteriormente.
Então eles vão impedir, eles vão limitar a anteriorização da cabeça do húmero. Então imagina aqui, ó, eu levo uma pancada aqui atrás, e o meu húmero ele vem para frente, né, ó, ele vem para frente. Os glenomerais estão aqui, eles impedem a anteriorização, esse movimento aqui, ó, anteriorização da cabeça do húmero, beleza? O glenomeral inferior, ele vai limitar principalmente a extensão. Então ele é um ligamento que quando eu estendo o braço, ele está aqui sendo estendido, né? Então ele ajuda a limitar essa flexão do ombro, tá? Além disso, então esses ligamentos reforçam a cápsula, né? Fazem essa limitação. E quando a gente pensa no movimento, né? Eles estão aqui anteriores. Quando eu faço uma rotação lateral ou uma rotação externa do meu braço, né? Do meu ombro, o que acontece? Eles estão estendidos, certo? Então, por esses ligamentos, ó, imagina aqui, ó, tem aqui, ó, né? Os 3 ligamentos glenomerais. Quando eu faço uma rotação externa ou uma rotação lateral, ó, ele estende, certo? Por conta do posicionamento dele. Então ele fica estendido na rotação lateral. Então se a gente for pensar nisso, qual que é o principal mecanismo de lesão dele? Rotação, né? Então um esporte overhead, né? Quando a pessoa tem, por exemplo, joga beisebol, faz isso aqui, ou então joga handball, faz isso aqui, né? Joga vôlei, né? Então se a pessoa estende demais, faz uma rotação lateral muito grande, pode ter um rompimento desses ligamentos, tá? Então ligamentos glenomerais. E aí aqui em cima a gente tem um ligamento que é o ligamento coracomeral. Esse ligamento aqui, que está entre o processo coracoide e a parte superior aqui do húmero. Tá? Esse ligamento coracomeral é importante porque, como ele está em cima, ó, tá vendo? Ele está aqui, ó, córaco e húmero, está de cima para baixo. Ele impede a inferiorização da cabeça do húmero. Tá? Então ele impede o húmero de cair. Então, por exemplo, quando você está com o braço solto, né, não tem nenhum músculo sendo contraído nem nada, esse ligamento aqui ele sustenta o peso do seu braço. Tá? Ligamento coracomeral. Então, ligamentos estabilizadores, né, quando a gente fala de estabilizadores passivos, né? Cápsula, ligamentos glenomerais e o coracomeral e o glenoide, o lábio glenoide. Tá? E aí a gente tem também os estabilizadores dinâmicos, né? Quando a gente pensa em ombro. Mãe, encosta para mim, fazendo um favor. Quando a gente pensa em ombro, os estabilizadores dinâmicos eles são muito importantes, tá? Porque o ombro ele é muito instável. Então a gente tem a estabilização passiva pelos ligamentos e tal, mas vamos supor que eu tenho um rompimento desses ligamentos, né? Em alguns casos a pessoa rompe esses ligamentos e ela não faz cirurgia para reparar eles, né? Mas eu consigo manter uma estabilidade boa do ombro mesmo sem esses ligamentos. Como? Fortalecendo os músculos. Então, se eu fortaleço os músculos que a gente vai ver agora, né, principalmente os músculos do manguito, eu consigo manter uma estabilidade nesse ombro. Tá? Então, estabilizadores ativos, a gente tem aqui, né? Vamos tirar aqui os principais, tá? Os músculos do manguito rotador. Então, aqui atrás a gente tem os músculos do manguito. A gente tem o supraespinal, né, que se insere aqui em cima do tubérculo maior aqui do húmero, né? Ele faz movimento de abdução. A gente tem o infra, né, que se insere no tubérculo maior, mais aqui posterior, e o redondo menor, tá? E aqui na parte anterior a gente tem o subescapular. Então o que acontece? Que se insere no tubérculo menor. Esses músculos aqui, eles mantêm o que a gente chama de coaptação da cabeça do húmero. Eles mantêm a cabeça do húmero colada na cavidade glenoide. Então, quando esse músculo contrai, o que ele faz? Ele meio que puxa, né? Quando a gente faz o movimento de rotação, quando eu faço uma rotação lateral, os meus músculos rotadores do manguito, eles contraem e eles puxam a cabeça do húmero. Então, quando eles puxam, além deles movimentarem, né? Então se eu pensar que o infraespinal ele contrai, ó, roda, né? E ele puxa a cabeça do húmero, mantendo a congruência. Então ele aumenta, né, a coaptação, que a gente fala. O que é coaptação? Tá aqui a cabeça, né? É eu manter ela fixa. Ó, aqui está a cavidade glenoide, né? Tá aqui. Quando aumenta a coaptação, é como se eu estivesse aumentando isso aqui. Ó, o músculo faz isso. Ó. Ele aumenta a aderência do húmero na glenoide. Tá? E aí a gente tem que eles vão abraçar. Ó. Então, se a gente for pensar, ó, esses aqui, ó, eles estão como se fosse abraçando o húmero. Tá vendo? Então, eles abraçam a cabeça do húmero. Tá? Então, eles estão aqui abraçando a cabeça do húmero. Ali está a glenoide, aqui está o húmero. Quando eles contraem, eles puxam a cabeça do húmero para a glenoide. Eles puxam, ó, tá aqui, ó, puxando a cabeça do húmero, aumentar a coaptação. E isso é importante para quê? Estabilidade. Isso dá estabilidade para o nosso ombro, beleza? Então seria mais ou menos isso em relação aos músculos, tá? E aí a gente tem um outro músculo que é importante, a gente fala bastante quando a gente falou em ombro, né? Principalmente lá em RTM, que é o bíceps, tá? Então eu vou tirar aqui o peitoral.
Aqui a gente tem o bíceps. O bíceps tem duas cabeças. Tem uma cabeça curta, que está origem no processo coracoide, né, da escápula, e tem essa cabeça aqui, ó, que é a cabeça longa do bíceps. A cabeça longa do bíceps, ela se insere no tubérculo supraglenoidal, ou seja, ela está acima da cavidade glenoide. Acima da glenoide tem o tubérculo supraglenoidal, que é a inserção desse tendão na cabeça longa do bíceps. Então ele se insere, ele passa dentro da cápsula articular, ó, tá vendo? Deixa eu tirar esse coracomeral aqui. Ele passa dentro da cápsula e ele vai se inserir lá na glenoide. Ou seja, ele também auxilia nessa estabilização da cabeça do húmero, tá? Da glenomeral. E eu acho que da glenomeral seria isso, né? Daí a gente falou bastante em relação aos movimentos, né? Então a glenomeral ela é uma articulação que permite grandes graus de movimento. Então em flexão, né, a gente tem que a glenomeral sozinha, praticamente, ela consegue fazer até 120 graus, 110 a 120 graus de flexão, cerca de 110 a 120 de abdução e 90 graus de rotação. Então, as rotações, rotação externa e interna, elas vão acontecer somente na glenomeral, tá? Rotação interna, 60 graus só de glenomeral e 90 rotação externa, tá? Então, seria mais ou menos isso. E aí a gente falou de uma outra, né? Vamos tirar os músculos aqui agora, que é uma articulação que a gente chama de articulação falsa, né? Ou articulação fisiológica. Eu acho mais legal falar articulação fisiológica, que é a escápula, tá? A escápula torácica, perdão. Então, a escápula torácica é uma articulação fisiológica, né? Então a gente não é uma articulação sinovial, não tem aquelas características lá. E basicamente a escápula, eu vou colocar os músculos aqui e vou tirar para a gente ver como que funciona a escápula. Vou tirar aqui. Para ficar mais fácil de visualizar. Tá, então aqui. Aqui está a escápula, certo? A escápula, aqui a gente tem dois músculos que são os principais músculos que movimentam a escápula. Lógico que a gente tem trapézio, a gente tem levantador de escápula, mas esses dois aqui são os principais, principalmente quando a gente pensa em abdução e adução da escápula. Tá? Então a escápula ela está aqui, né? O que mantém a escápula presa na nossa caixa torácica? Os músculos. Tá? O serrátil anterior, né? O serrátil anterior ele tem origem aqui, ó, na face costal da borda medial da escápula. Então imagine que ele está aqui embaixo, a origem dele é aqui. E ele se insere nas costelas, nas primeiras 8 ou 9 costelas. Então esse músculo, né, ele permite o deslizamento da escápula. Então a escápula ela desliza na nossa caixa torácica. Imagine isso aqui, ó. Quando eu faço uma abdução, ó, a minha escápula faz isso, ó. Ela desliza na minha caixa. Ó. Ela faz isso aqui, ó, desliza. Certo? Por quê? Porque a gente tem esse músculo, ele é como se fosse um tapete, ele permite o deslizamento da escápula. Tá? E aí a gente tem uns romboides que têm origem aqui nos processos espinhosos e se inserem na borda medial da escápula. Isso aqui eu acho que é na prova de RTM. Que eles fazem adução da escápula. Tá? Ou seja, eles fazem adução, eles fecham a escápula. Beleza? Então são dois músculos muito importantes de escápula. E aí dentro disso, né, a gente tem que a escápula ela vai auxiliar nos movimentos do ombro. A gente tem o ritmo escapulohumeral. Então, basicamente, né, para a gente conseguir fazer, por exemplo, uma abdução de 180 graus ou uma flexão de 180 graus, a gente tem que ter a glenomeral trabalhando e a escápula junto. Tá? Porque a escápula ela faz 3 movimentos. Tá? Ela faz rotação lateral, né, rotação lateral, ela faz rotação medial, ela faz elevação, ela faz depressão, ela faz também anteriorização e posteriorização. Tá? Então ela sobe, ela desce, ela vai para frente, ela vem para trás, ela faz rotação lateral, rotação medial. Tá? Então, esse movimento aqui a gente pode chamar de abdução e adução. Tá? Então, ó, elevação, depressão, abdução, adução, rotações. Tá? Então, vou fazer aqui, ó, tentar formular aqui minha escápula. Tá? Então, ó, quando eu faço isso aqui, ó, rotação lateral, adução. Rotação medial, perdão. Tá? Quando eu projeto ela lá na frente, ó, abdução, adução. E aí eu tenho elevação, depressão. Não sei se deu para ver ou se fez sentido, mas seria basicamente isso. Tá? E a gente tem que, né, no ritmo escapulohumeral lá, se a gente for pensar. Né, então, a gente está falando de escápula e húmero. Né? Vou fazer esse esqueminha lá que a professora fez. Então, aqui eu tenho movimento, né, um arco de amplitude de movimento. Então, eu tenho aqui 60 graus,
Aqui eu tenho 120. Ali eu vou ter 180. Aqui eu tenho 0. Tá? Então a gente tem que ir de 0 a 60 graus, nessa amplitude inicial aqui, 0 a 60 graus, eu vou ter a maior, quase que 100% da glenumeral atuando. Tá? Então de 0 a 60 graus eu tenho aqui, ó, glenumeral fazendo a maior parte do trabalho. De 60 a 120 eu vou ter uma junção da glenumeral mais a escápula torácica. Beleza? E aí, acima de 120, aqui ó, a gente tem uma limitação da glenumeral. Então, a gente tem um acrômio limitando o número de subir mais, por conta da articulação subacromial, que a gente vai falar dela. Então, eu tenho um acrômio limitando a minha cabeça do número de subir mais. E aí, eu tenho o quê? A minha escápula fazendo uma rotação lateral. Então, a minha escápula ela faz o quê? Rotação lateral, e aí eu consigo subir mais. Tá? Então, aqui, acima de 120 graus, eu tenho mais escápula. Beleza? Por quê? Imagina aqui, ó, vamos lá. Então, deu para entender, né? Até 60 é glenumeral, de 60 a 120, os dois, glenumeral e escápula torácica, acima de 120, escápula torácica, tá? Por quê, ó? Vamos imaginar, tem que imaginar. Quando eu faço 120 graus de abdução, ó, aqui embaixo, essa articulação que a gente não falou é subacromial, né? Ou suprahumeral. A articulação supracromial subacromial é isso aqui, ó. Aqui está o acrômio, né? O que está embaixo do acrômio, esse espaço aqui, ó, deixa eu tirar essa bursa, tirar essas coisas aqui. Esse espaço que a gente tem aqui, tá vendo? Entre a cabeça do húmero e o acrômio, é a articulação subacromial. Então aqui a gente tem o acrômio, isso aqui é a articulação subacromial. O que é a articulação subacromial? Qual que é a função dela? É o espaço em que a cabeça do húmero ela vai se movimentar. Então a gente tem um espaço ali. Quando acaba o espaço, a cabeça do húmero trava, certo? Ele não consegue mexer mais. E aí a escápula mexe. Então o que a escápula faz? Ó, imagina aqui, vamos virar, tá? Quando a escápula ela roda para cima, aqui ó, tem a cabeça do húmero, né? Cabeça do húmero, imagina que ó, a cabeça do húmero vem até aqui, ó, o braço está lá, né? Esticado. Chega aqui, a cabeça do húmero trava. O que a escápula faz? A escápula roda. Quando a escápula roda, esse acrômio ele vem mais para cá. E aí a cabeça do húmero consegue subir mais. Então, por conta da rotação da escápula, a cabeça do húmero ela meio que libera aquele espaço que estava travado. Tá? Então, até 120 graus, cabeça do húmero, aí a escápula roda para fora e libera aquele bloqueio, e aí eu consigo chegar nos 180 graus. Tá? Então, por isso que é tão importante esse movimento da escápula. E, basicamente, seria isso, né, em relação ao ritmo glenumeral. Né? Então, a gente falou daí os movimentos. O ritmo escapulomeral. Então, a gente tem 180 graus de abdução, 180 graus de flexão. Se eu não me engano, são 90 graus de extensão. 90 graus de extensão, né? Então a gente consegue fazer uma extensão até 90 graus. E rotações 90 graus, só que as rotações vão acontecer exclusivamente na glenumeral. Tá? A única que roda é a glenumeral. E um negócio legal também da estabilização do ombro, tá? Que a gente acaba não comentando, porque já é um pouco mais viajado, mas enfim. Tá? Vou comentar só por curiosidade. Uma coisa que é importante na estabilização do ombro é o ângulo que esses ossos eles vão se articular. Então, se a gente pensar na escápula, tá vendo que a escápula ela não fica assim, ó, não é o tórax, a escápula está lá retinha. Ela tem uma curvinha, ela tem uma angulação. Essa angulação da escápula é de mais ou menos 20 graus. E essa angulação da escápula ela faz com que a glenoide tenha uma inclinação também de 20 graus. E aí a gente tem um posicionamento, uma inclinação da clavícula. Então, assim, eu não vou falar todas porque eu nem lembro, tá? Todas as angulações, mas basicamente, né, até o encaixe dos nossos ossos, as inclinações ósseas, né? Então a escápula é um pouquinho inclinada, aí o húmero vai, se insere um pouquinho de lado e tal. Isso também auxilia na estabilização do ombro, tá? Então o encaixe ósseo também é um fator que influencia na estabilização do ombro. Isso aqui que é muito da hora, tá? Mas não vamos entrar nisso, o importante a gente já falou. Então a gente já falou, né? Articulação externo-clavicular, né? Vamos dar um geralzão aí. Então eu tenho aqui. Ixi. Como é que eu faço para... enfim. Então eu tenho aqui, né? Articulação externo-clavicular, articulação acrômio-clavicular, movimentos de clavícula, tá? E aí eu tenho aqui acrômio-clavicular, também limita os movimentos de escápula, beleza? Aí eu tenho aqui glenomeral, ligamentos glenomerais, ligamento coraco-humeral, tá? E aí aqui, nessa articulação acrômio-clavicular, eu tenho os ligamentos coraco-clavicular e
Não, não é coraclavicular. É coraclavicular, está entre o processo coracoide e a clavícula, e o acrômio clavicular, tá? Está entre o acrômio e a clavícula. Então, na hora de lembrar ligamento, se tiver alguma coisa de ligamento, eu não sei se ela vai cobrar, eu acho que não. Lembra do osso, nome do osso. Então, o ligamento ele liga um osso no outro. Então, geralmente o nome dele é o nome de um osso até o outro que ele liga. Então, acrômio clavicular, acrômio e clavícula, né? Externo-clavicular, externo e clavícula. Interclavicular, entre as clavículas. Costoclavicular, entre a costela e a clavícula. Beleza? Então seria isso. A gente mata tudo de cintura escapular. E aí descendo, a gente falou bastante também da articulação do cotovelo. Tá? O cotovelo é de boa. Aqui no cotovelo a gente tem basicamente três ligamentos importantes, né? E a gente tem que essa articulação do cotovelo é uma articulação sinovial, né? Ou seja, deixa eu só tomar um café para me ficar meio frenético. Então a gente tem que é uma articulação sinovial, ou seja, possui todas aquelas características que a gente falou, possui cápsula, possui membrana sinovial, enfim. Mas uma característica primária dessa articulação do cotovelo, diferente da do ombro, né? Qual que é a função primária da articulação do ombro? Mobilidade, certo? A do cotovelo, a função primária dela é estabilidade. Tá? Então ela é uma articulação mais estável. E ela é uma articulação que a gente chama de articulação em gínglimo. Tá? O que é uma articulação em gínglimo? É uma articulação em dobradiça. Então imagina que a gente tem a porta lá, né? Você tem um osso girando sobre o outro. Então nessa articulação aqui, ó, vamos tirar o... Depois a gente volta esses ligamentos aqui, essa articulação. Eu tenho ó, aqui a tróclea, né, do húmero, e eu tenho o olecrano do rádio. Então o olecrano, por que ela chama em gínglimo, né? O olecrano, ele vai girar, né? Ele faz isso aqui, ó, gira sobre a tróclea. Né? Ele está inserido ali na fossa do olecrano. Então ele faz isso aqui, ó, gira. Por isso que é a articulação em gínglimo. Ele é uma articulação sinovial. E a gente tem três articulações aqui. Tá? A articulação do cotovelo, como um todo, é sinovial. Quando a gente fala articulação do cotovelo, é a soma de todas elas. A gente vai ter três articulações. Na verdade, tem quatro, né? Mas a gente viu como três. Uma delas é a articulação húmero-radial. Tá? Articulação húmero-radial. A gente tem a articulação húmero-ulnar. E aí a gente tem a articulação radioulnar. A radioulnar tem duas. Tem a radioulnar proximal e tem uma outra aqui embaixo que é a radioulnar distal. Tá? Então, a húmero radial, ela é uma articulação que ela vai estar entre o capítulo aqui do húmero, tá? Esse acidentezinho aqui a gente tem o capítulo e a tróclea, tá? Vai estar entre o capítulo do húmero e o rádio. Então, o rádio, né, ele também se movimenta, a gente também tem flexão e extensão nessa articulação, né? Se a gente for pensar, a principal articulação que faz a flexo-extensão do cotovelo é a articulação húmero-ulnar, né, que é em gínglio, você tem lá o olecrano rodando no húmero. Mas a articulação do rádio ela também se movimenta na flexão e extensão de cotovelo. Então a gente tem aqui a húmero ulnar e a húmero radial. Tá? E aí entre essas duas, lembra que a cabeça do rádio ela faz isso aqui, ó, ela roda em cima da una. Né? É uma articulação em pivô, ou uma articulação trocoide. Então é uma articulação que a gente tem um eixo rodando em cima do osso. Tá? E essa articulação aí, né, a radioulnar, ela é responsável por quê? Pelos movimentos de pronação e supinação. Então, quando a gente faz uma pronação e supinação, por que a gente consegue fazer isso? Porque a gente tem aqui essa articulação, que ela também é sinovial, ela permite essa rotação da cabeça do rádio sobre a una, beleza? E ela também acontece no punho. Então, quando o rádio, ele roda, né, e ele atravessa a una, ele passa por cima dela. Então, é como se ele rodasse, ó, ele fizesse isso aqui, ele roda e ele dá uma levantadinha por cima da una. Tá? E aí de ligamentos a gente tem três, né? A gente tem o ligamento colateral radial. Por que colateral radial? Está do lado do rádio, colateral radial. O colateral ulnar e o ligamento anular do rádio. Tá? Vamos colocar eles aqui para a gente ver. Então aqui eu tenho ó, o ligamento colateral radial, se não me engano é esse aqui, não, é esse aqui. O ligamento colateral radial, tá? Tem o ligamento colateral, não, aqui, colateral ulnar, tá? Então, ó, colateral ulnar, colateral radial aqui do ladinho, né, ó, do lado do rádio, colateral ulnar do lado da una. Aí eu tenho o ligamento anular do rádio, ó, então tá vendo, ele está em volta de toda a cabeça do rádio. Ele mantém a cabeça do rádio ali colada na una e ele permite a rotação, permite que rode. E aqui eu tenho a cápsula articular, que está ao redor disso tudo, tá?
Então, o cotovelo é uma articulação muito estável. E aí, uma outra coisa que a gente viu sobre o cotovelo é que a gente tem um ângulo de carregamento, né? Então, o que é esse ângulo de carregamento? Tá vendo que o meu braço, ó, quando eu fico com o braço reto aqui estendido, ele faz como se fosse um ângulozinho aqui, né? Se eu traçasse uma linha reta, ó, vou traçar uma linha reta aqui. Imagine que ó, a gente tem uma coisa que é reta, né? Isso aqui é uma linha reta. O nosso cotovelo ele não é reto, ele faz como se fosse isso aqui, ó. Ele dá um grauzinho, uma inclinadinha. Lógico, não é tanto assim, eu fiz para vocês verem, tá? Para ficar mais fácil de ver. Mas ele não é retinho, ó, ele tem uma inclinaçãozinha. Isso aqui a gente chama de ângulo de carregamento. Esse ângulo de carregamento ele é gerado pelo encaixe ósseo, né, entre o rádio, a una e o húmero. Tá? Então, esses três ossos se encaixando formam um ângulo de carregamento, que faz com que alguns cotovelos fiquem assim. Ó. Então, imagina aqui, ó, eu tenho um húmero, né, o rádio e a una. Tá vendo? Formou um ângulo. Então, tem pessoas que têm o braço mais reto, tem um ângulo menor, tem pessoas que têm um ângulo maior, tá? Ângulo de carregamento. Então, seria isso. E aí, a gente falou um pouquinho de nervo, né? Então, eu vou colocar aqui só para a gente comentar, mas basicamente ó, a gente tem três nervos que passam aqui, tá? Assim eu sei que parece que assusta, né? Mas não assusta não. Então a gente tem o nervo que passa mais próximo do rádio, tá? Que é o nervo radial. O nervo radial ele vai inervar os músculos extensores, tá? Então esse nervo radial ele tem origem aqui nos fascículos, né? Eu não vou entrar em plexo braquial nada, mas ele passa por trás. Ele inerva os músculos extensores de cotovelo, ou seja, tríceps, e os músculos extensores de punho, beleza? E por que é nervo radial? Porque ele passa aqui na parte posterior do rádio. Né? Ele passa na parte posterior do húmero, mas ele passa aqui na lateralzinha do rádio. Beleza? Então, nervo radial. Aí a gente tem o nervo ulnar, se não me engano é esse aqui. Tá? Então, o nervo ulnar, ele vai inervar o quê? Né? Os músculos flexores de punho e alguns dos dedos. Não vou lembrar de cabeça, mas principalmente flexores de punho. Tá? E o nervo ulnar, ele tem esse nome porque ele passa mais próximo à una. Tá? E aí no meio aqui eu tenho o nervo mediano. O nervo mediano ele vai inervar o músculo de antebraço e da mão também. Tá? Então o nervo mediano ele passa bem no meio do rádio da una. Tá? Então só para a gente visualizar ali. Então ó, para esquematizar mais fácil. Nervo radial, nervo mediano, nervo ulnar. Beleza? E aí de músculos que atuam nessa flexão do cotovelo, nessa articulação do cotovelo, a gente tem o tríceps braquial, né, que se insere aqui no olecranon. A gente tem o bíceps, né, bíceps braquial, fazem flexão do cotovelo. O tríceps faz extensão. E a gente tem se originando aqui também os músculos de punho. Então a gente tem os músculos que fazem supinação e pronação, né, e os que fazem flexo e extensão. Então, no epicôndilo lateral, a gente tem a origem dos músculos extensores de punho, que são todos esses aqui. Tá? Não vamos entrar em detalhes, mas são todos esses aqui, os extensores de punho. Então, o extensor de punho tem origem no epicôndilo lateral. E os flexores de punho, eles têm origem no epicôndilo medial. Beleza? Flexor e pronador, epicôndilo medial. Extensor e supinador, epicôndilo lateral. E aí a gente fecha a articulação do cotovelo. Punho a gente nem viu, né, a biomecânica do punho. E aí a gente vai para a coluna, né? Costas não, para a coluna. Tá? E aí lá na coluna, a gente viu que é bastante coisinha também que tem na coluna. Né? Mas a coluna até que é bem tranquila. Então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente pensa em coluna, né? Aqui eu vou deixar de lado para a gente dar uma olhada. A coluna ela possui curvaturas. Tá? Então a gente tem lá uma, né, a nossa coluna cervical, certo? A gente tem a coluna cervical, a gente tem a coluna torácica, a gente tem a lombar e a gente tem a sacral. Tá? A coluna cervical, ela tem o que a gente chama de lordose cervical. Então, a cervical, ela tem uma lordose. A torácica, ela tem uma cifose. Opa. Tem uma cifose. A lombar também vai ter uma lordose. E a sacrococcígea, né, que a gente chama, ela tem uma cifose. Tá? Então, essas são as curvaturas da nossa coluna. A gente viu dois tipos de curvatura. Curvatura primária e curvatura secundária. As cifoses, né, são curvaturas primárias. Então, se a gente pensar num bebê, o bebê ele tem lá a cabeça, né? A coluna dele é toda assim. E aí tem lá pé, perna. Né? Nossa, que coisa horrorosa. Finge que isso aqui é um bebê. Bebê dinossauro, sei lá. Então, a coluna dele ela é em cifose. Ela é em C, cifose. Tá? O que é uma cifose? Uma cifose ela tem uma convexidade posterior e uma concavidade anterior.
Tá? Então, se eu pensar numa cifose, o que é concavidade? Concavidade é o lado que eu tenho, imagina uma conchinha, né? Concavidade é o lado que eu tenho a conchinha. Cifose, eu tenho uma conchinha anterior, certo? E eu tenho uma convexidade posterior. Então, aqui na cifose, né? Ou seja, na cifose torácica, eu tenho uma concavidade anterior, convexidade posterior. Na lordose cervical, eu tenho uma concavidade posterior e uma convexidade anterior. Tá? Então, essa é a diferença das duas. E aí a gente tem que a cifose ela é a nossa curvatura primária, porque quando a gente é bebê, a gente nasce, né, com essa concavidade anterior e convexidade posterior. E aí, conforme a gente vai se desenvolvendo, imagina um bebê aqui, fica todo enroladinho. Aí ele adquire o quê? Controle cervical, né, até os 4 meses. Tem que ter o controle cervical completo. Depois, quando começa a andar, postura ortostática. E aí, quando o bebê começa a adquirir controle cervical e começa a andar, ele começa a adquirir as lordoses, que são essas curvaturas aqui, né? Que a gente tem uma concavidade posterior e uma convexidade anterior. Beleza? Então, curvatura primária, cifose, secundária, lordose. Beleza? E aí a gente tem que as lordoses, a gente desenvolve, né, a nossa coluna, ela tem as curvaturas definidas quando a gente atinge 10 anos de idade. Então, até os 10 anos, a nossa coluna está em formação, ela está em crescimento. Tá? E aí, com 10 anos, ela atinge ali as curvaturas primárias e secundárias ali. A gente pode dizer as curvaturas, né, normais ali e tal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com a postura quando a gente é criança. Né? Hoje em dia não adianta mais, mas quando você tiver filho e tal, cuida da postura dele até os 10 anos, porque essas curvaturas estão se formando. Então, é mais fácil ele ter, por exemplo, uma escoliose ou dele ter uma hipercifose, né, uma retificação, enfim, dependendo da postura. Eu acho que seria mais isso, né, em relação à introdução de coluna, tá? E a gente tem, lógico, né, quando eu aumento uma curvatura, né, se eu tenho uma curvatura muito acentuada, eu posso dizer que é uma hipercifose, uma hiperlordose, né? Se eu tenho a minha coluna, a diminuição das curvaturas, eu chamo de retificação, né? E aí a coluna, ela vai servir basicamente como uma mola, né? Então, ela absorve a carga axial. Então, quando eu tenho aqui a gravidade, né, o peso do meu corpo, passa pela coluna, o que ela faz? Ela dissipa essas cargas. Ela funciona como se fosse uma mola. Né? Então, uma mola, eu aperto ela, ela faz isso aqui. A coluna é como se fosse uma mola, absorve carga. Outra coisa que a coluna faz é proteger a medula. Então, aqui no meio a gente tem a medula passando, a medula espinal. Né? Passa dentro do forame, dos forames vertebrais. A medula, a coluna, as vértebras protegem a medula. Né? Elas vão determinar a nossa postura também, né? Protegem os órgãos internos. Então, basicamente é isso. Tá? Se a gente pensar na caixa torácica como um todo, a caixa torácica protege os órgãos internos. E aí a gente viu as características das vértebras dessa coluna. Tá? Então a gente tem aqui, começando pela parte cervical. Né? As vértebras cervicais, elas têm algumas características diferentes. Tá? Então a gente tem duas vértebras cervicais que são atípicas, que é a C1 e a C2, mas a C3, C4, C5, C6, né, são meio que normais, elas têm as mesmas características. Então aqui, se a gente for pensar numa vértebra cervical, o que diferencia uma vértebra cervical das outras? Né? A vértebra cervical, ela tem os forames transversos. O que é forame? Forame é um buraco. Todas as vértebras têm um buraco, esse buraco aqui, que é onde passa a medula. Só que a cervical, ela tem os forames transversos, que servem para a passagem de vasos sanguíneos que vão e voltam do cérebro. Tá? Então ela tem esses forames transversos, é uma coisa que diferencia elas das outras. E outra coisa é esse processo espinhoso bifurcado. Tá? Por que ele é bifurcado? Porque a gente tem a passagem do ligamento nucal. Tá? Então essas são duas características. Eu vou mostrar para vocês o ligamento nucal. Isso aqui, ó, é o ligamento nucal. Por que é ligamento nucal? Porque ele tem origem na nuca e ele vai aqui até C7. Tá? Então esses processos espinhosos bifurcados servem para quê? Para manter o ligamento nucal aqui. Então imagine que você tem aqui o ligamento, né? Ó, tá aqui, ó, mantém o ligamento ali. E esse ligamento nucal é importante porque ele serve de origem e inserção para vários músculos, como por exemplo o trapézio. Então o trapézio, as fibras dele, saem aqui do ligamento nucal. E aí a gente tem aqui C7, ela é uma vértebra típica também porque o processo espinhoso de C7 é diferente. Está vendo que ele não é bifurcado? Né? Então a gente tem que em C7, como ela é a última vértebra cervical, ela já está próxima das torácicas, ela já tem um processo espinhoso mais prolongado. Ó. Então o processo espinhoso de C7, ó, tá vendo que aqui ó, é curtinho e bifurcado. Né? Então esses aqui são assim. Ó. O de C7 não, ele já é mais longo, ele é arredondado. Né? Então ele já é mais parecido com o das vértebras torácicas. Beleza? E essas seriam as principais aí, né, em relação ao normal. E aí a gente tem duas vértebras atípicas, que é a C1, né, que é a Atlas. Ó, a Atlas não tem nada a ver. A Atlas, primeira coisa, ela não tem corpo, tá?
Então ela tem o tubérculo, um tubérculo anterior, que a gente chama tubérculo anterior, tubérculo posterior, né? Ela tem essas duas bases aqui para o osso occipital, então a cabeça ela vai se articular aqui, ó, tá? Nessas faces articulares superiores, né? A gente tem os forames transversos, igual às outras vértebras, mas basicamente a gente não tem corpo, né? Não tem corpo e tem essas faces para a cabeça, que as outras vértebras não têm. E uma coisa que tem é esse negocinho preto aqui, que é a fóvea do dente, tá? O que é a fóvea do dente? A C2, que é a axis, ela tem o dente, né? Lembra o dente do axis? O dente do axis ele vai subir aqui, ó, né? Ele vai se articular aqui. E a gente tem os momentos de rotação, né? Articulação atlanto-axial, tá? E aí a gente tem a C2, né? Que é a axis aqui. Então a axis, ela também é uma vértebra atípica, né? Por quê? Porque ela tem esse dente aqui. Nenhuma outra vértebra tem o dente, né? Só a axis. Então ela é uma vértebra atípica também. Tá? E aí esse dente aqui vai se articular onde? Lá na fóvea do dente, né? Então ele é anterior, o dente do axis é anterior, ele se articula na fóvea do dente e aí faz rotação da cabeça, beleza? E aí a gente tem aqui, nessa coluna cervical, na coluna como um todo, né? A gente tem várias articulações, tá? Então, entre a C1 e a C2, e a C2, né, e a C3, a gente, na verdade, entre a C0, né, que seria ali o crânio, e a C1 e a C1 e a C2, a gente não tem disco intervertebral. Tá? Então, o que é o disco intervertebral? Aqui entre as vértebras, ó, tá vendo que a gente tem isso aqui? Ó? Isso aqui são os discos intervertebrais. Aqui, ó, deixa eu tirar isso aqui. Ó, isso aqui é o disco intervertebral. Né? Vamos dar uma olhadinha nele. O disco intervertebral, tem como eu isolar ele? Não tem? Por que eu não consigo isolar ele? Ah, tem sim. Aqui, ó. Esse aqui é o disco intervertebral. Né? Então, o disco intervertebral, como a gente viu, ele tem, ele tem um anel fibroso, tá? Isso aqui em volta é um anel fibroso, ou seja, tem fibrocartilagem. E dentro a gente tem o núcleo pulposo. O núcleo pulposo ele é formado principalmente por proteoglicanos. Os proteoglicanos eles são moléculas, né, que eles absorvem água. Então é como se fosse um gelzinho esse núcleo pulposo, né? Quando a gente pensa em disco vertebral, a gente lembra do babalu. Lembra o babalu? Quando você espreme ele, daí tem a hérnia, né? Sai o líquido. Então é basicamente isso. A gente tem uma fibrocartilagem, tem grande quantidade de colágeno, né? Colágeno dá essa característica fibrosa. E o núcleo pulposo, que ele é como se fosse um gel, tá? Que tem muito proteoglicano e absorve água. Tá? Então isso é um disco vertebral. Um disco intervertebral. Os discos intervertebrais, né, eles formam as articulações anfiartroses. Então imagine que eu tenho o disco, acima dele eu tenho uma vértebra e abaixo dele eu tenho outra. Tá? Esse disco aqui ele é uma anfiartrose. Ele permite movimento, né, um deslizamento da vértebra, mas é muito limitado. Então as vértebras, se a gente pensar nas 32 vértebras se movendo juntas, deslizando um pouquinho cada uma, você tem bastante amplitude de movimento, né, na coluna. Mas uma vértebra só deslizando não tem quase nada. Tá? Então isso aqui é uma anfiartrose. Beleza? Tem uma restrição de mobilidade. E basicamente é isso, tá? Então aqui a gente tem as articulações sinoviais. Quais são as articulações sinoviais? Né? Primeiro, a gente divide a coluna cervical em duas. Né? A gente tem a coluna cervical superior e a inferior. A superior é C1 e C2. Tá? A inferior é de C3 até C7. Beleza? E aí na cervical superior, a gente tem duas articulações. A primeira delas, entre o occipital e a atlas, é a atlanto-occipital. Atlanto-occipital, né? O nome é bem sugestivo, né? Ela está entre o occipital e a atlas, atlanto-occipital. E ela faz um movimento de quê? Flexão e extensão de cabeça, né? Flexão lateral. Então ela permite um grande movimento, uma articulação sinovial, então ela tem aquelas características de articulação sinovial, e ela permite bastante movimento de flexo e extensão da cabeça. Beleza? Então, ó, se eu fizer só flexão e extensão da cabeça, eu consigo, ó, sem fazer flexão das vértebras, não. Aqui, ó, só atlanto-occipital, estou mexendo só ela. Beleza? Porque ela é sinovial, permite muito movimento. E aqui eu tenho a atlanto-axial. A atlanto-axial é aquela do dente do atlas com do dente do axis, perdão, com a atlas, tá? Então a gente tem o dente do axis e tem a atlas que está em cima. E aí roda. Roda. Então, ó, atlanto-occipital, atlanto-axial. Tem que lembrar disso, tá? Que é um momento de rotação. Então, basicamente seria isso. E a gente tem movimentos, né, grande amplitude de movimento dessa articulação cervical. E aí a gente tem outras articulações que são bem móveis, né, que são as articulações dos processos articulares. Tá?
Então, ó, tá vendo isso aqui, ó? Aqui eu acho que dá pra ver. Se a gente pegar uma vértebra, isso aqui na vértebra são processos articulares. Então a gente tem um processo articular superior e um inferior. Tá? Então imagine que é isso aqui, ó, dois dentinhos. Tem a vértebra, tem os dois dentinhos. Ó. Processo articular superior da vértebra de baixo. E essas vértebras, como é que elas se articulam? Né? Eu tenho a vértebra de cima, que tem o processo articular inferior, que vai se articular com o processo articular superior da vértebra de baixo. Então a vértebra de cima, processo articular inferior. Vértebra de baixo, processo articular inferior. Eles se conectam. E essas articulações entre os processos articulares, elas são sinoviais, então elas permitem grande movimento. Por isso que as vértebras conseguem se movimentar. A gente faz rotação, a gente faz flexão, extensão, porque as articulações dos processos articulares são sinoviais. E aí é isso, de cervical. Aí o que eu anotei aqui de movimento, eu não vou lembrar os movimentos exatos de articulação da cervical, mas ela faz 85 graus de extensão, então a articulação cervical como um todo, tá? Ela faz 85 graus de extensão, faz cerca de 50 graus de flexão, 40 graus de inclinação, 90 graus de rotação. Sendo que desses 90 graus de rotação, cerca de 50 a 60 vão acontecer só lá na atlanto-occipital, na atlanto-axial, tá? Então só lá na atlanto-axial a gente tem uns 60 graus de rotação. E aí no finalzinho as vértebras elas vão rodar, as outras vértebras rodam um pouquinho para aumentar essa amplitude. Tá? E é isso sobre cervical. E aí descendo a gente falou bastante da torácica, né? Coluna torácica. Então primeiro, características das vértebras torácicas. Primeira coisa, né? Elas têm um processo espinhoso mais verticalizado, ou seja, ele é para baixo. Se a gente for pensar nos outros, ó, o processo espinhoso cervical e lombar é isso aqui, ó, ele é para trás. O torácico não, ele é para baixo. Tá? Aqui a gente tem os processos articulares superiores e inferiores, né, ó, superior e inferior. Né? E a gente tem as fóveas costais, ou né, as superfícies onde a gente tem a articulação dos arcos costais. Tá? Então a gente tem, fóvea ou faceta, né? Vamos falar facetas. Então a gente tem a faceta costal superior e inferior e a transversa, tá? Face costal transversa. Por quê? Imagine que os arcos vertebrais, né? Vou deixar ela só normal. Os arcos vertebrais, ó, aqui tá fóvea costal superior ou face costal, né? Face costal superior, face costal inferior, face transversa, né? Os arcos costais, ó, eles vêm aqui, né? E aí ele vai se encaixar aqui, ó. E vai se encaixar aqui. E aí a gente tem as articulações, né? Costo vertebral, que é aqui, né? E a costo transversária, tá? A articulação costo-vertebral, deixa eu pegar uma costela que fica mais fácil de ver, né? Se eu pegar uma costela, faz muito mais sentido, né? Se eu pegar uma vértebra e uma costela, que daí fica mais fácil de visualizar. Então aqui, ó, né? Costo-vertebral. Então a gente tem a articulação costo-vertebral, que tá, deixa eu girar aqui, acho que desse jeito fica melhor. Assim fica melhor. Costo vertebral entre o arco e o corpo da vértebra e costo transversária, beleza? Essas articulações são articulações sinoviais também, tanto a costo transversal quanto a costo vertebral. Então elas permitem a amplitude de movimento das costelas. Por isso que a gente tem, ó, as costelas elas levantam, né, elas lateralizam, né, enfim, elas têm um grande movimento por conta dessas articulações. E aí a gente tem alguns ligamentos aí, tá? Então na costa vertebral aqui, a gente tem um ligamento que a gente chama de ligamento radiado. Por que ele é radiado? Porque ele irradia. Então imagine que aqui a gente tem, ó, tem essa articulação, né, costa vertebral, e aí você tem o ligamento costo-vertebral, que ele faz isso aqui, o ligamento radiado, tá? Então isso aqui é o ligamento radiado. O ligamento radiado, ele vai estar onde? Na articulação costo-vertebral. E ele liga essa costela, né, ele irradia ali no corpo, mantendo essa costela unida. Então, ligamento radiado, beleza? Entre o arco costal e o corpo da vértebra. Ele irradia, como se fosse várias ramificações ali. E aí atrás a gente tem outros que são ligamentos costo-transversal. O ligamento costo-transversal são dois. A gente tem o costo-transversal superior e lateral, tá? Eles vão ligar ali as vértebras ao processo, as costelas aos processos transversos ali. Então a gente tem o ligamento radiado, ligamento costo-transversal superior e lateral. Radiado, costo-transversal superior e lateral. Beleza?
E é isso, das articulações. Articulação costo-vertebral, articulação costo-transversária. E aí na parte anterior, né, de tórax, aqui, né, a gente tem que esses arcos costais, falando sobre as vértebras torácicas ainda, né, a gente tem que aqui, as vértebras torácicas, elas vão se unir uma na outra, né, então a gente tem os processos articulares, né, superior e inferior. Ó, vou pegar aqui. Então a gente tem aqui, ó, a vértebra, né, a vértebra torácica. Então a gente tem as articulações entre os processos articulares, então o processo articular inferior da vértebra de cima e superior da vértebra de baixo, articulação sinovial. E a gente tem uma anfiartrose, né, que é a articulação do disco intervertebral. Então o disco intervertebral ele é fibrocartilaginoso, ele não permite grandes amplitudes de movimento, ele permite um movimento muito pequeno. Tá? Então isso aqui a gente chama de anfiartrose, então são anfiartroses. A articulação, essa coluna vertebral, né, ela é limitada por várias coisas. A gente esqueceu de falar dos ligamentos, tá? Mas não é que esqueceu não, a gente vai falar deles. Mas a coluna vertebral ela é limitada, né, por conta dos ligamentos e tal, né? Ela é menos móvel porque ela está em contato com as vísceras. Então, se a gente for pensar aqui, ó, eu vou colocar os órgãos aqui internos, né? Aqui, ó, na nossa coluna cervical, por que a cervical ela tem mais mobilidade? Porque ela não está em contato com nenhum osso. Tá? Então a nossa coluna cervical ela é livre, ó, não tem contato com víscera. As outras colunas, a coluna torácica e a coluna lombar, elas estão em contato com vísceras. Então isso faz com que elas tenham uma restrição. A gente tem os órgãos restringindo o movimento delas. Né? Faz sentido. E acho que basicamente seria isso. Né? Então a gente tem que a principal função da coluna torácica, né, a função principal da cervical é o quê? Estabilidade. Tá? Apesar de ela ter muita mobilidade, a função principal dela é a estabilidade da cabeça. Ela sustenta a cabeça, ela dá estabilidade para a cabeça. A torácica, a principal função dela é a mobilidade, né? A mobilidade das costelas, que a gente precisa, por exemplo, para a respiração. Mas ela também faz muito estabilidade, beleza? E aí dentro disso, né, a gente tem a nossa caixa torácica. Né? Então, quais são as funções da caixa torácica? A caixa torácica ela serve para abrigar ali e proteger nossos órgãos, né, para respiração. Então, a gente tem que, nos movimentos respiratórios, né, o que acontece? Quando eu tenho uma inspiração, vamos pensar aqui nos músculos respiratórios. Né? Vou tirar aqui a maioria, vou deixar só os que a gente vai usar. Vou tentar dar uma limpada aqui. Enfim, vou deixar assim, tá bom. Quando a gente pensa na inspiração... não, mas eu tenho que mostrar o diafragma, né? Se não tiver o diafragma, tipo, não faz sentido, né? Sem o diafragma. Mas melhor, tem uma imagem aqui que eu acho que aparece o movimento da costela. Deixa eu ver. Aqui, ó. Isso que acontece na inspiração, tá? Então, na inspiração, lembra que a gente tem os músculos inspiratórios, ó. Os escalenos, esse aqui é o esternocleido, tá? Mas a gente tem os escalenos, tá? Os principais. Escalenos, tá? Intercostais externos, os paraesternais, que estão paralelos ao externo, mas não estão aparecendo aqui, e o diafragma, beleza? Os principais músculos inspiratórios. E a gente tem outros acessórios, né? Peitoral menor, serrátil anterior, os romboides ali, o esternocleido, tá? Mas esses são os principais, os 4 são os principais que a gente falou. A nossa coluna torácica, quando a gente respira, quando a gente inspira, ela faz dois movimentos. Um movimento de braço de bomba. O que é um movimento de braço de bomba? É isso aqui, ó. Tá vendo? Que o externo ele vai um pouquinho para frente, ele anterioriza, né? Ó. O externo faz isso, ó, anterioriza. Isso a gente chama de braço de bomba. E a gente tem um movimento de alça de balde. O que é essa alça de balde? O movimento lateral da costela. Então, esse movimento antero-posterior que o externo faz aumenta a expansão antero-posterior. A costela aumenta a expansão lateral, então ela abre. Tá vendo? Faz muito mais sentido assim. Ó. E o que acontece com o diafragma? O diafragma desce. Tá? Já que a gente falou do diafragma, vamos focar aqui um pouquinho no diafragma. Tá? Então, basicamente seria isso, né? Em relação à respiração, inspiração. Então, a gente tem braço de bomba, né? Antero-posterior, alça de balde, lateral. Tá? E os músculos a gente já cansou de saber. Né? A gente já viu um monte. Então, seria basicamente isso. Tá? E aí, já que a gente falou do diafragma, né? Vamos só, antes a gente só dar uma revisadinha no diafragma.
como a professora perguntou bastante, pode ser que ela cobre na prova. Então lembra da contração do diafragma? Como é que é o diafragma? Então aqui está o diafragma. Vamos isolar ele. Opa, quero isolar. Não. Putz, tirei o diafragma também. Agora eu caguei. Como é que eu faço aqui agora mesmo? Agora eu não lembro o que eu faço. Deixa eu ver. Agora voltou tudo, eu acho. Beleza. Às vezes dá uma bugada aqui ainda na mente. Então eu tirei aqui os músculos, né? Tá. Vou pegar aqui o diafragma. Então aqui eu tenho o diafragma. Vou esconder os outros. O diafragma, ele é um músculo que ele tem origem, tá? Nas vértebras torácicas. Então essa parte aqui está lá nas vértebras torácicas. Tem origem no processo tifoide. Então aqui está o externo. Esse meio aqui tem origem no processo tifoide. Tá? E ele tem origem nas costelas. Então aqui está as costelas. Ele vai se originar nas costelas. Tá? Então essas são as origens. A inserção do diafragma, então imagine que ele tem origem em volta de toda a nossa caixa torácica. E a inserção dele é no centro frênico. Então isso aqui é o centro frênico. Ó. Então o diafragma, isso aqui é o centro frênico. Essa é a inserção do diafragma. Tá? Aqui é o espaço por onde passa a aorta. Tá? Então isso aqui é o diafragma. Certo? Então, o diafragma, o que acontece quando a gente faz uma inspiração? Lembra que a contração do diafragma é em duas etapas. Tá? Então, primeiro, etapa 1 da respiração diafragmática. Né? A gente tem a estabilização periférica, então a gente tem os músculos ao redor estabilizando, o centro frênico desce. Depois, o centro frênico estabiliza e aí os músculos contraem. E aí eles contraem e abrem as costelas. Beleza? Então, contração diafragmática. Tá? Primeiro, vamos ver se dá pra ver lá naquele vídeo. Não sei se vai dar pra ver. Então, ó, acontece tudo junto, mas ó, basicamente, ó, vou tentar olhar lá dentro. Ó, centro frênico estabiliza, ó. Cadê? Ó, o centro frênico desceu, aí o músculo contrai. O centro frênico já estava lá embaixo, né? Daí o músculo contrai. Então, ó, o centro frênico está lá embaixo, ó, tá vendo? O centro frênico desceu, o músculo contrai. Então, primeiro, estabilização periférica, centro frênico desce. Depois, centro frênico desceu, o músculo contrai. Tá? Então, é isso que acontece, ó. Tá vendo? Esse sim dá pra ver. Beleza? O músculo contrai e desce. Então, seria isso. Respiração diafragmática que a gente falou na aula. E aí, deixa eu ver o que mais faltou. Faltou a gente falar da coluna. Então, de coluna torácica, a gente falou dos músculos, né? Falou do diafragma, falou das fases de contração e tal. Aí a gente tem os músculos respiratórios, que é abdômen, que empurra, isso aí a gente já viu, né? Caiu até na prova hoje. Mas eu esqueci de falar das articulações das costelas aqui, tá? Então vamos falar dela agora. Acabei fugindo um pouquinho do roteiro. Aqui a gente tem as articulações da caixa torácica, né? Então a gente tem várias articulações aqui, que são 5. A gente tem a manúbrio external, que está entre o manúbrio externo, a externo xifoidal, tá? Manúbrio external, externo xifoidal. Aí a gente tem as esternocondrais, que estão entre o externo e as cartilagens condrais. A gente tem as condrocostais e as intercondrais. Intercondrais entre as cartilagens, costocondrais entre a costela e a cartilagem, condroexternais entre a cartilagem e o externo, e aí a gente tem manúbrio external e manúbrio e externo xifoidal. Tá? E aí aqui atrás a gente já falou, a gente tem a costovertebral, que tem o ligamento radiado, e a costotransversal, que tem o ligamento costotransversal superior e lateral. Beleza? Então seria isso. E em relação à coluna, né, a gente lembra que a gente tem os ligamentos que limitam os movimentos da coluna. Então a gente tem aqui, ó, vou tentar selecionar eles. Não vai dar para ver todos, eu acho. Vou tentar colocar aqui. Não, eu acho que eu vou pegar só a vértebra que fica mais fácil de ver. Vou pegar só umas vértebras aqui, que daí a gente faz um esqueminha que fica mais de boa. Tive uma ideia, vamos ver se vai dar bom. Tá, então aqui a gente tem algumas vértebras, tá? Eu peguei da torácica, mas imagino que isso acontece na coluna inteira, tá? Então a gente tem alguns ligamentos que passam pelas vértebras. Então aqui anteriormente ao corpo da vértebra, né, aqui a gente tem o corpo da vértebra, a gente tem um ligamento que passa no corpo da vértebra. Quando a gente está com o corpo flexionado, ele relaxa,
né? Ele está frouxo. Quando a gente estende o tronco, né, ele estira e ele limita a extensão do tronco. Esse ligamento aqui é o ligamento longitudinal anterior, certo? Então, o ligamento longitudinal anterior ele passa longitudinalmente em todos os corpos vertebrais, anteriormente. Aí a gente tem outro que passa aqui atrás, ó, que é o longitudinal posterior. O ligamento longitudinal posterior, ele passa dentro do forame, ó. Então isso aqui, ó, quando a gente fala em forame, o que é o forame? Forame vertebral é isso aqui, ó. Tá, ó, forame. A gente tem a parte anterior do forame e a parte posterior do forame, tá? E aqui está o corpo. Então o ligamento anterior, ele passa aqui, né? Limita extensão. O ligamento posterior, ele está aqui, ó, na parte anterior do forame, tá? Então se a gente voltar aqui de lado, ó, ele está passando aqui, ó, longitudinal posterior. Ele limita a flexão do tronco, tá? Longitudinal anterior, longitudinal posterior. O que eles fazem também? Tá vendo que aqui a gente tem os discos, né, entre eles. Quando eu faço uma flexão do tronco, ou seja, eu faço uma flexão, essa vértebra aqui ela vai inclinar e aí ela vai apertar esse disco aqui, a parte anterior do disco. E aí o que acontece com o disco? O disco ele tende a ir para trás, certo? E aí o ligamento longitudinal posterior, ele impede a posteriorização do disco. Então, vê se faz sentido, ó. Essa vértebra aqui, ela inclina, e aqui eu tenho a vértebra de baixo. O disco está aqui no meio, ó. O disco ele tende a ir para trás, tá? Porque eu faço pressão na frente e o disco vai para trás. E aí eu tenho o ligamento longitudinal posterior impedindo a posteriorização do disco, tá? Mesma coisa no caso de uma extensão. Se eu faço uma extensão, aqui eu vou comprimir, ó, comprimo a parte posterior, o disco tende a anteriorizar. E aí eu tenho o ligamento longitudinal anterior impedindo a anteriorização do disco, tá? E limitando a extensão. E aí eu tenho, na parte posterior do forame, ó, passando aqui dentro, na parte posterior do forame, o ligamento amarelo. Então aqui eu tenho o ligamento amarelo, né? O ligamento amarelo está no forame vertebral mais posterior, ó, ligamento longitudinal posterior. Ele passa na parte anterior do forame, está mais próximo do corpo. E o ligamento amarelo está mais próximo do processo espinhoso, beleza? E o que ele faz, esse ligamento amarelo? O ligamento amarelo, ele é um ligamento que ele é como se fosse uma rede. Ele faz isso aqui, ó. Ele meio que dá uma voltinha na parte posterior da vértebra. Ele é um ligamento muito forte. Então, ele impede a flexão abrupta do tronco. Quando a gente faz uma flexão no tronco, esse ligamento amarelo também limita essa flexão. E um exemplo que a gente usou lá, que a professora usou, né, é quando a gente tem um acidente de carro. Então você tem o quê? Movimento de flexo e extensão da cabeça, aquele movimento de chicote. Nesse movimento, geralmente você tem lesão desse ligamento amarelo, ruptura, né, por conta dessa flexão abrupta da cabeça. Tá? Então o ligamento amarelo está aqui. E aí a gente tem os ligamentos interespinais. Os ligamentos interespinais, eles estão entre os processos espinhosos. Ou seja, eles também limitam a flexão do tronco. Imagina que quando você está reto, ele está ali, um pouquinho frouxo. Quando você faz isso aqui, você estica ele, você estende ele. Tá? Então, ligamentos posteriores, eles vão limitar a flexão. Ligamento anterior limita a extensão, porque é aquele negócio lá, ó, ligamento anterior. Né? Quando eu estou com o tronco flexionado, ele está frouxo. Quando eu estendo, ele estica. Mesma coisa na parte de trás. Tá? Esses ligamentos estão em toda a coluna, beleza? E acho que é isso, né? Então a gente falou de movimentos, falou de articulações, então lembrando, de artrose. Né? De artrose são as articulações sinoviais. Então elas possuem uma grande amplitude de movimento e tem todas aquelas características de uma articulação sinovial, tá? De artroses. As anfiartroses são aquelas articulações dos discos intervertebrais. Né? Então vamos lá na coluna de novo. Exemplos de anfiartroses. Né? Anfiartrose. Então a gente tem atlanto-occipital, atlanto-axial, articulações dos processos articulares. São diartroses. Tá? Articulações costo-transversal e costo-vertebral, diartroses. Articulações dos arcos costais aqui, todas são diartroses. E aí a gente tem os discos intervertebrais, que são anfiartroses. Tá? Então os discos intervertebrais são anfiartroses, têm pouca mobilidade. E aí a gente fecha, né? Falamos de diafragma, falamos de coluna cervical, torácica, respiração, disco, movimentos. E é isso, tá? Então, fechar o vídeo aí. Espero que tenha ajudado. Se alguém tiver dúvida alguma coisa, pode mandar mensagem. E é isso aí. Boa prova para todo mundo lá amanhã e é nóis. Valeu!